Esse domingo 8 de março del ano 2026, o Dia das Mulheres, e eu quero falar sobre o poder do perdão. O perdão tem um poder incrível e basado em Jesus, basado na Santa Cena. Eu estava pensando o tema aqui para predicar. Na verdade, às vezes se acha muito fácil predicar, porque Deus me dá uma palavra assim, muito fácil, pá, pum, não? Às vezes diretamente, que seja, eu sonho com algum versículo. Quando sonho com um versículo, eu pergunto a Deus, será que isso daí é para mim ou é para não publicar, não? Há coisas que são para nós outros, não? Hoje com as redes, tudo está sendo publicado na vida da gente, está sendo publicado na vida íntima, não? Já em Brasília, aí vários publicam todo, não? Bueno, acá também, mas já eu creio que o pior país do mundo é o Brasil, no sentido da desacerbação das redes, não? E está sendo vários experimentos já, que uma pessoa qualquer, não? Está no mercado, o tipo é um tipo informático, que sabe bastante de informática, não? Mira a pessoa, charla com a pessoa um segundo, assim, o nome, pergunta, daqui a pouco ele já busca na rede, enquanto a pessoa mira um pouco acerca da vida da pessoa e empieza a charlar com ela. Não, aí depois manda outro, não? Diz, fulano, quanto tempo? Já por aí nome, não? Pela pessoa nunca viu na vida. E diz, e tu, hijo, foi o bautizado do Tico dia tal, e empieza a falar coisas íntimas que estava no Facebook, não Facebook, Instagram, não, nas redes sociais da pessoa. E tem esse momento de intimidade, não? Então, às vezes se me acha muito fácil, como eu dizia, mas às vezes é difícil, não? Se acha bastante difícil. Por quê? Porque Deus quer que seja assim. Deus quer que seja assim, porque nossa dependência está totalmente nele, não? Nós outros dependemos totalmente de Deus, mas já que às vezes Deus vê que tuvo vezes que Israel não tuvo que ser nada, pero tuvo vezes que Israel tuvo que ser muito, tuvo que trabalhar muito, a ser muitas coisas, acerca do que Deus mandou eles a serem. Por suposto, há momentos na vida que Deus hace algo por nós outros. Estou falando nesse sentido, algo que não podemos ser, tá bem? Ele comer, beber, vestir, trabalhar. Deus não vai mandar um anjo ele cozinhar, arreglar tua casa, não? Trabalhar por vós. Pero, quando há necessidade, como foi com o profeta Elias, Deus mandou o anjo a já alimentá-lo, não? Então, se depende da ocasião, do momento, da circunstância, Deus vai mandar alguém. Então, baseado em Jesus e em la Santa Cena, que eu vou predicar o que simboliza a Santa Cena, o que é o principal da Santa Cena. Esse câmbio, essa troca, o inocente morrendo no lugar do pecador. Eu, pecador, miserável pecador, alguém pagou o preço por mim, alguém morreu por mim na cruz, pagando meu pecado e me perdonando, ao pagar me deuda, está perdonando me deuda, não? Pagar é igual a perdonar. O perdão é uma deuda paga. Deuda esta que Jesus pagou por nós outros. Então, se é baseado nisso que quero predicar hoje, que quero falar um pouco desse poder, do perdão em nossas mesmas vidas, aplicado a nossas vidas. Juan, capítulo número 1, eu reservei alguns versículos, há tantos versículos que falam de perdão, que eu poderia falar, não? Pero, Juan, capítulo 1, versículo 2, perdão, 1 Juan, não é Juan é o Evangelho, é 1 Juan, primeira epístola de Juan. Se querem abrir, abrem, senão não passa nada. É um versículo no mais. Capítulo 2. Capítulo 2, 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, diz, e ele la propiciação por nossos pecados,
e não solamente por nossos pecados, sino também por luz del mundo, de todo el mundo. Eu ia falar del mundo todo, não? Hablo al revés, em português está ao revés. De todo el mundo, ou seja, listo. Juan já definiu, ele é la propiciação, aquele que se põe como ofrenda, o propiciatório é onde ponia a ofrenda para dar a Deus, não? Ele se isso ofrenda por nós outros, tomou o nosso lugar, que tem ninguém que vê isso com perdão, porque a ofrenda pagava ele perdão por eles pecados, não? Estou me referindo ao Antigo Testamento, a los ritos do Antigo Testamento, não? Não é que vou pôr cá, pongo plata cá e Deus me perdona o pecado, não? Ao revés, Jesus disse ao revés, não? Antes de ofrendar, vou ter que se dar conta se isso é algo mal, se está mal com algum irmão, a regra é depois ofrenda. Isso Jesus disse. Não estou falando dessa ofrenda cá, que nós outros podemos, para ajudar o mantenimento cá do custo de todo. Não estou falando disso, eu estou falando dessa ofrenda que se isso Jesus murindo em la cruz para pagar nossos pecados. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto, por suposto, é Pedro indagando a Jesus em Mateus 18, 21. Pedro se acercou a Jesus e disse: Senhor, quantas vezes perdonarei a mi irmão que peque contra mim? Hasta 7. E sabemos aí que eu já he explicado várias vezes aquela igreja, pero digo uma vez mais relatado, já que estamos gravando, não? Então, se essa predicação vai quedar para pessoas também que não cogeram isso que vou dizer agora, na interpretação desse texto, acho que Pedro quis mandar-se lá parte, não? Que Pedro quis o agrandar, porque um bom judio ele perdonava uma vez. O judio ele perdonava uma vez, não? Um muito bom judio, 2. E um judio que era, esse daí já é Deus na terra, perdonava 3 vezes. E Pedro exagerou, o 7 simboliza uma hipérbole, uma exageração de parte de Pedro, para poner ênfase no perdão. E Pedro exagerou, disse: perdonamos 7, Senhor, porque 7, na verdade, que é um número muito perfeito, é demasiado, não? E a resposta de Jesus, que nós outros todos já sabemos, pelos que nos escutam, não? Agora aponto para já, porque está gravando de já, não? Vou passar o cable, meu telefone não funcionou aí de maneira nenhuma, pero bueno. Isso daí é outro tema que depois tenho que arreglar, não? Então, Jesus contestou a ele, exagerando muito mais, não? Não digo 7, senão 70 vezes 7. E não vou quedar preso no texto em si, pero ubicando-nos no contexto do texto, teríamos que ler os versículos antecessores e depois os versículos posteriores a esse versículo, porque Jesus conta parábolas para dar explicação ao que ele estava falando. E ele habla de uma deuda que não tinha como pagar e que o Senhor foi já e pagou. Pero esse que não tinha como pagar não perdonou a deuda daquele. Por exemplo, a deuda era, bueno, eu creio que $50 mil já queda difícil para nós outros pagar, não? Pero era algo de 50 milhões, uma deuda de 50 milhões de dólares para nós outros. Não sei se há algum irmão, não sei aí, está escondido aí algum irmão aí multimilionário. Pero 50 milhões de dólares, creio que queda difícil para nós outros pagar. Toda a vida laborando, não vamos lograr pagar, não? Essa deuda de 50 milhões. E esse de 50 milhões que foi perdonado dessa deuda de 50 milhões, não perdonou aquele que devia $5 ou $50. $50 é bastante também para nós outros. 500, vamos pôr 500, não? Também é bastante para nós outros. Pero que dentro de todo, com bastante esforço, se pode pagar $500, não é nada demais, não? E que passou? Deus se enojou com isso, não? Dijo ele: mira, que passou aí? Porque não usaste dessa misericórdia que recebiste
para com el outro, que te devia muito menos, já que Deus, o Senhor, aí representando Deus, o Senhor desse tipo, havia perdonado ele uma dívida muito mais grande. Então, se com isso Jesus nos traz lá explicação dele perdão, mas já que também ele abre em Mateus, já no começo, o Sermão da Montanha, ele diz para perdonar, não? Em outro momento ele diz para perdonar, que assim vai trair ascuas de fogo sobre a cabeça do inimigo. O perdão ele habla várias vezes, não? Ele no começo já no Sermão da Montanha ele habla de perdão e diz que é a condição sine qua non, ou seja, se eu não perdono, não sou perdonado. Então, se eu já é predicado sobre isso várias vezes, já é hablado inúmeras vezes. E não quero falar dele perdão em si no sentido de que devemos perdonar, porque isso seria falar demasiado, já que todos acá sabem que devemos perdonar. Não, minha, eu não sei se ela chama, seguramente ela já deve saber, porque quizá nascemos com esse tipo. Sabemos que a falta de perdão nos hace mal, nos produz um dolor terrível dentro de nós outros. O perdão hace doler o coração, e se não dole, não vou nem dizer se não dole, porque dole, não? Às vezes nós outros não nos damos conta daquilo que temos dentro de nós outros. É falta de perdão, não? Eu, por exemplo, posso falar de mim? Eu falo de mim, porque sou narcisista, não? Porque não vou quedar falando de los hermanos, não? Vou falar de mim. De mim, porque quedar falando de los hermanos a não ser que o hermano me dê autorização, diga, não, pode falar, contar esse meu testemunho, isso passou comigo. Meus padres são separados, e eu pensava, que bueno que se separaram, porque se peleavam muito, não? Antes de separar, um ano antes, ou um tempo antes de se separar, foram bastante peleias, bastante problemas, e a verdade é que a separação foi muito boa, porque a separação também é boa. É o mal necessário, não? É o mal necessário. Não foi para isso que Deus nos hizo para separar-nos, pero é boa também a separação, porque às vezes causa mais dano ele estar junto que ele estar separado. Pero eu pensava que a mim não me produziu nada, absolutamente nada. Eu me quedei muito apático. Me enojei nada mais pela renta, não, que depois nós outros quedamos re pobre, re mal, até que minha mamãe conseguiu advogado, o juiz, não, deu ordem para meu papá pagar tudo o que correspondia, não, porque nós outros teníamos uma vida dentro de tudo muito boa, teníamos telefone, não, coach, tudo, viajávamos, e depois daí eu estudava na melhor escola de la ciudad. Depois de tudo isso foi algo meio difícil, não? Uno queda sem recursos e quase nenhum recurso aí para comer e nada mais quase, não? E foi bastante difícil. Pero depois se regularizou isso. Eu não rei nada mais, vamos dizer, com isso, não? Um PIB adolescente, de repente, eu tinha 11, 12 anos por aí, e de repente quedar sem recurso quase nenhum, venindo de uma vida mais ou menos boa, não? Ia a clubes e várias atividades, escola privada, ia à escola pública, tudo isso vai marcando não? E eu pensei, bueno, sacando isso, a mim não me produziu nada. Pero anos depois, pero eu digo anos, uns 15, 20 anos depois, já estudando na Bíblia, a palavra de Deus, já como pastor, eu pude entendendo muito de tudo isso que passou, o resultado que me trajo, o que isso em mim, dentro de mim, e que, de certa maneira, forjou quem sou, ou quem eu era até então, porque um não pode cambiar, não? Ou não tendo conhecimento do problema, ou não tendo por obrigação, responsabilidade além de Deus, assumir sua responsabilidade. Eu sou assim, por quê? Ora, por que eu sou assim? Será que toda a pessoa que são mala é porque são mala? Simplesmente, como diria os presbiterianos, digo os presbiterianos para definir, não,
los calvinistas aí de parte de la predestinação, de los que creem na predestinação, diria, não, esse porque é vaso de desonra e já foi criado por Deus para ir para o inferno, por isso ele é assim. Mas será que é isso mesmo? Ou será que muita coisa passou no coração dessa pessoa e essa pessoa não teve a capacidade, sensibilidade, entendimento de parte de Deus para poder lidar com essa situação? Isso, na verdade, todos nós outros aqui nessa igreja temos, de certa maneira, algo que nós outros necessitamos soltar, liberar, deixar. E isso tem que ser hecho por meio do perdão. Por quê? Porque nos hão danhado, sem querer, às vezes querendo, e às vezes sem querer. Creio que meus padres não se suportavam, não é que não suportava a mim, creio eu, não se suportavam entre eles, e por isso decidiram separar, e está maravilhoso, está bem. Pero que eu tinha que ver com a situação, não? Um exemplo. Agora, tudo isso nos leva a quedar pensando, e cada um de nós outros ha passado algo, que está entre irmãos. Eu digo sempre na família, porque na família é onde acumulamos os piores dolores, não? Os melhores recordos e também os piores recordos. Por quê? Porque é onde há sensibilidade, onde há afinidade. Como diria os gregos, storge, que é o amor storge, que é o amor dessa filiação entre família, entre sangue, que é diferente do amor. Os gregos têm 4 palavras para amor, não? Diferenciam amor, e a Bíblia só o traduz como amor, pero é diferente. Como é o amor filos. O amor filos é esse amor de filiação também, não? De filiar, de estar junto, de amistade, de que vós elige, vamos dizer. O amor que eu sinto por minha hija, eu não elegi, é como não elegi, hace parte de mim. E uno já sente. E depois nós outros temos esse amor, esse filos, que trai o feeling, é outra palavra, não? O inglês define, às vezes, algumas palavras também diferentes do espanhol. Cada língua tem sua parte rica, não? Em seu léxico. E o grego, ele separa bem tudo isso, ao menos nos dá esse entendimento. Então, às vezes, temos a capacidade de amar mais aquele que nós outros elegimos amar, que aquele que nos tocou amar, não? Então, o que quero dizer com tudo isso? Que todos nós outros temos aqui um problema, ou temos um trauma, que é normal. Vivimos momentos traumáticos, não? Um dia hace muito frio, outro dia hace muito calor. Isso já é um trauma para o nosso corpo. Pero que dentro de tudo é um trauma que podemos solucionar como? Está muito calor, me dute um pouco mais, me morro, prendo o ar-condicionado para os que tem, não? Os que não tem um ventilador, não sei, hago algo. Me quedo com torso desnudo quando está muito calor. E quando está muito frio, bueno, me cubro, me prendo uma fogata, não sei, prendo a estufa, hago algo. E aí esse trauma é subsanado. Pero o trauma del alma, que é o trauma mais difícil. Por quê? Porque já é doloroso nós outros pensarmos em dolor. E o nosso cérebro tem essa capacidade, que por um lado é boa e maravilhosa, sem a qual nós outros não poderíamos viver, dele um pouco negar esse dolor e guardar já, poner. É como poner abaixo da alfombra, não? Já me quedo correndo porque saquei a alfombra que tem em minha casa. E agora, eu faria a casa às vezes 3, 4 vezes por semana, agora todos os dias. Tem um montão de sujidade. De onde estava tudo isso? Estava abaixo da alfombra, seguramente. A alfombra absorvia todo, não? Varia uma vez por dia, agora tem que varrer 3 vezes por dia, para quedar mais ou menos limpa. E o nosso coração está assim às vezes, não? Nós outros vamos já e metemos tudo abaixo aí da alfombra, porque o cérebro tem que cuidar do nosso corpo.
Porque hace mal a nós outros ele pensar em dolor, ele viver el dolor, é recordar o momento, esse momento X, esse momento que foi o momento de danho, nos vai a ser sofrer. E lógico, o nosso cérebro não quer que hagamos sofrer, ele quer que nós outros sejamos sanados disso, pero o cérebro trabalha com a ferramenta que ele tem, a sanidade que ele traz. Se não acordo disso, não existe. Não existiu, não charlemos, não, como dizia a canção, não se abra de Bruno. Não? E Bruno estava para já. Então, ao leite de ignorar as circunstâncias da vida, não quer dizer que não exista. Agora, isso termina forjando e tornando que nós outros sejamos esse munheco, digo munheco porque Pablo diz munheco, não? Esse munheco de carne, e não nos permite submergir a um rio espiritual, a ser uma pessoa, o espírito tem que ver com luz, com evolução, não quedamos Neandertales em nossas relações, não? Neandertales, o que é? O que era o tipo primitivo? O tipo primitivo era o tipo que estava correndo de tudo porque venia um leão. Hoje não nos preocupamos com o leão, e se vivemos num lugar onde há leão, temos armas suficientes, boas para matar qualquer tipo de animal que exista, o elefante. Sabia que o animal mais forte da sábana é o elefante. Não existe animal sobre a terra mais forte que o elefante, inclusive ele mata o leão. Já estou falando com autoridade porque estou assistindo os biólogos aí falando, eles explicando tudo. E depois também tem o gorila. O gorila é muito mais forte que muitos outros animais que pensamos. O próprio rinoceronte, que é um animal extremadamente forte, há muitos animais mais fortes que o leão. A diferença é que o leão ganha porque ele usa estratégia e ele é um tipo que peleia todos os dias. O leão ele peleia todos os dias. Não é um dia que ele não peleia, e ele usa estratégia e ele caça em manada. Se põe um leão solo com um gorila solo, já não vai dar para o leão. O rinoceronte arrebenta com o gorila. Há vários animais perdão, o rinoceronte arrebenta o leão. Já estou me referindo ao leão, não? Que é um animal que nós outros temos como rei. Pero ele é rei porque ele pensa, é muito inteligente no sentido de estratégias e é muito peleador. Não? O próprio tigre, que falávamos aqui no começo, não? O tigre é um animal que também, se peleia com o leão solo, ele vai ganhar do leão porque tem mais força. Diferentemente de leão, o tigre quer dar mais solo, e ele ataca solo, e o leão ataca em bandos. Por isso que o leão sempre ganha, também, não? Por algo, a Bíblia usa tanto a imagem de leão, não? Comparando a nós outros, nos dando exemplos, não? Jesus é leão e não é o tigre. Poderia ser o tigre, já que é mais forte, não? Se é para usar um felino. Pero, que estou falando, Jô? Estou falando acerca do perdão, que nos deixa como um munheco de carne, como Jô dizia, que Pablo disse, e não nos deixa ser espirituais, porque essa coisa tão chiquitita que é o perdão, a palavra não, em si, tem aí 6 letras, não é uma palavra tão grande, pero que profundiza tanto em nossas vidas, que hace com que nós outros andemos enfermos e que nós outros nos transformemos em algo que não somos, como dizem os mesmos especialistas. Nós outros não somos química, uma máquina biológica química. Se bem que eu respondo, não? Cerebralmente eu respondo aos estímulos químicos que há em meu corpo. Por que estou me movendo na hora? Porque há eletrodos aí arriba da cabeça dizendo, mandar já o choquezito já para o músculo de la mano mover. Aí estou movendo, a boca está movendo, as cordas vocais, está produzindo sonido, tudo isso, não? E estou pensando, tenho raciocínio, não estou falando coisas aleatoriamente, aunque pareça, não? Pero não estou. Então, pero não somos uma máquina solar. Recebemos o sol, metaboliza a vitamina D e tudo vai funciona em nosso corpo, não? Nós outros somos espírito, nós outros somos alma.
Corpo, alma e espírito. Nossa alma às vezes está danhada e nosso espírito não tem nem como se ligar com Deus por el daño que fizeram em nossa alma. Por esse agujero que deixaram barra, não estou culpando a nadie. Temos que parar de... Porque às vezes a culpa não é de nadie, é o acaso. Qual padre acá? Vários padres acá na igreja. Qual padre acá tem a fórmula mágica? Ou criaram seus filhos tão bem? Nenhum padre acá criou seu filho tão bem. Eu não crio minha filha tão bem. Todos temos falhas. E se não hemos falhado, vamos a falhar, porque não há padre perfeito. Nadie acá sabe como criar um filho, porque não existe livrito, há vários livritos, não? De autoajuda, e os psicólogos dizem isso e dizem o outro. Está muito bueno, sigam aí as instruções dos psicólogos. Não estou falando de enquanto dos psicólogos, não, está muito bueno. Pero não existe fórmula mágica, porque cada ninho é um ninho, cada situação em casa é uma situação em casa. Uns têm mais recursos, outros menos recursos. Que vamos assim na vida? A vida não é igual para todos, e que se for igual para todos, seria muito monótono, não? Somos diferentes, isso é bueno, não é malo. Agora, esse meio ao qual vivimos, que é um meio como uma selva, não? Um meio selvagem, que nos arrebenta, que nos mata, que proporcionou um montão de agujerito em nosso coração, não? É coração com agujerito. Nos arrebentou. E temos que subsanar tudo isso. Pero como eu subsano meu coração? Por meio do perdão, mirando aquela cruz. La cruz de Cristo, esse versículo que eu he dicho antes, não? Ele foi a propiciação por nossos pecados. Ele se entregou, ele pagou nossa deuda, tomou nosso lugar. O perdão, ele já nasce no coração de Deus. Por quê? Porque ele nos perdonou primeiro, tomamos nosso lugar, sendo propiciação por nossos pecados, sendo a ofrenda de Deus para nos assequedar-nos límpios, aptos para entrar na presença de Deus uma vez mais. Ele viu nossos pecados, nossas rebeliões, ele viu que estávamos mortos, nossos delitos, e ele resolveu nos amar e pagar o preço por nós outros. E como diz o versículo, não só nós outros, sino por ele pecado de todo o mundo. E esse perdão que ele deu na cruz e nos ensinou, tomando nosso lugar, ele empeça a nos liberar o coração. Nos libera de quê? De todo o ódio, o rancor, desse prisão de dolor, a amargura, a tristeza, não, ódio, eu já disse, o resultado final é nos produzir ódio, um enojo, frustração. Ver que a gente hoje há outros dados que eu não vou nem dar, porque os irmãos vão dizer, serei eu, Senhor. Senão, pero a gente hoje se percebe um perro. Que tenho mais a dizer acerca dessas coisas, não? Como diz o Pablo, o que direi acerca dessas coisas? Se Deus é por nós outros, quem será contra nós outros? Ou seja, é uma argumentação tão hermosa, não? Tão fácil de entender. Se Deus é por nós outros, quem contra nós? Se o tipo se percebe um perro, o que passou quando ele mira os perros, a não ser que ele esteja sendo um teatro, aí outra coisa, se está sendo um teatro, um espetáculo, está bem, só um perro, não? Está parecendo os pentecostais acá, avivados de Argentina, há pouco tempo, do avivamento já de Canadá, não? De Toronto, há pouco tempo, há o quê? 10 anos, até 5 anos, eu estava estudando no seminário, e o professor disse que passou um grande avivamento assim, de animais na igreja do amigo dele, não? E eu me reí, que eu pensei que era broma, e ele se enojou comigo, não? Eu, não te reias, do Espírito Santo. Ele pôde dizer que foi o Espírito Santo. Sabem do que estou falando, não? Que os pentecostais se quedam, sou o leão da tribo de Judá, sou o águila volando, e aí tem lá um som de los animais, não? Então,
Se uno já se auto-percebe um animal, quando Deus te hizo la corona de la creação, eu não posso dizer mais nada. Como está esse coração? Se for verdade, uma coisa é se for um teatro. Mas se for verdade, como está o coração dessa pessoa? Não? Andar de 4 na casa, já está difícil andar em 2 pernas, não? Às vezes é mais fácil andar de silla de roda, não? Que te levem. Já está difícil andar em 2 patas, já vão que andar em 4 patas, não? Que dificuldade da vida é. Agora, a mente humana, até que ponto chega, não? Até que ponto de dolor, de sofrimento, de marcas, de ambiência, o ambiente a qual foi criado. Por isso que Satanás atua tanto hoje nos lugares para destruir as famílias, para que os pais se separem, para que os filhos quedem tirados, para que se desordene, para que as pessoas quedem marcadas por el abandono, por o ódio, por el rancor, por el dolor, desse sofrimento, que depois vai produzir no coração das pessoas o que é falta de perdão. E aí vai ser com que nós outros tenhamos uma máscara, como diria nosso irmão Jung. Ele disse que as máscaras estão boas, tá bem cada um. Hoje estou com a máscara de pastor, com saco, corbata, não, estou vestido de pastor. Pero não está bem entrar no personagem e não sair nunca. Pela pessoa não estão ponendo essa coraça, essa máscara, para proteger-se. Pero a la vez o que necessita é o perdão de Deus e dar o perdão e perdonar. Eu não vou quedar cá sendo uma regressão como os neopentecostais agora, que já vindo de los bautistas, essa ideia, perdonar a Deus, ter que perdonar os antepassados. Vamos ser, como é que é o nome dessa outra coisa aí? Como é que é o nome? Me ouvidei. Antonella? Tá bom. Constelação. Vamos ser constelação na igreja, constelar. Sabem o que é isso? Se não sabem, é melhor nem saber. É melhor nem saber. Constelação é já as estrelas, não quer dar com essa informação numa. Então, se essa coisa é perdonar, vamos a perdonar meu antepassado. Aí, pero tenho que poner esse antepassado, vai se envolver a hora o pastor. Aí, não, por favor, isso são tudo estupidezes. E traz mais traumas às pessoas, a ser regressões. Tanto é que o mesmo Freud, quando começou com isso, ele já se deu conta muito rápido que não, o caminho não era esse. E depois parou de ser essa coisa, não? Em la psicoanálise. Então, o caminho não é esse. O caminho é liberar o perdão, porque o perdão nos libera, o perdão nos saca dessas cadenas do pecado, dessa prisão interna, de todo esse ódio, toda essa amargura que vamos acumulando no tempo, por tudo o que nos disseram a nós outros, e depois por o que nos tornamos nós outros, resultando disso, que termina nós outros também sendo a causa de dolor del outro, não? Por que os padres foram assim, que sabe? Porque os padres de Deus foram, e os padres de Deus foram assim, porque os padres foram, e cada gerações de padres, por isso a maldição hereditária, não? Que Jesus predica, não dizendo que há nesse sentido de cristianismo, uma vez que vós sois cristiano, essa maldição se corta, não se corta em nome de Jesus, pero se corta sempre quando uno realmente deixa Jesus entrar aí para poder fazer esse trabalho. Por exemplo, liberando perdão, que é o que estamos falando hoje. Podemos falar de outros temas mais, pero liberando perdão. Então, ao liberar esse perdão, nosso coração vai começar a sanar, porque o Espírito Santo vai poder actuar. O Espírito Santo está aí, te abraçando, caminhando ao lado tuyo, querendo a ser a morada, a casa Jesus deixou adornada, não? Límpia e adornada. Pero o Espírito Santo às vezes não pode entrar, porque nós outros ensinamos na porta e dizemos, não, eu sou assim, eu não posso perdonar fulano, não posso perdonar o que me disseram, não posso perdonar essa situação, não posso perdonar-me a mim mesmo, a gente que não se perdona a si mesmo. Por que tomei essas... E eu tomei essa atitude porque tomei, porque não poderia ter tomado outra com 15 anos de idade, com 20 anos de idade. Foi lá a decisão errônea que eu tomei, porque não pensava. Imagina se eu pensara aos 15 anos, como eu pensou aos 40,
Não, igual isso seria horrível para o mundo, porque o mundo não estaria preparado, não? Com uma capacidade, com muita juventude, uma capacidade grande de pensamento, o mundo não estaria preparado. Pero Deus hace as coisas certas em cada momento. Então, temos que entender isso e começar a liberar o perdão, não? Ele perdão não é justificar e aceitar o mal. Bueno, me passou isso por causa disso, bueno, empiezo a justificar, bueno, lo dejo. Aí queda meio soberbo, bueno, no total eu sou melhor que meu padre, então eu lo perdono porque sou melhor que ele. Não é essa auto-justificação, é realmente soltar essa ofensa. É saber que não importa o motivo pelo que a pessoa isso, se isso bem, se isso por mal ou se isso por idiota, por pabote que era, pero a pessoa isso, e não importa o que a pessoa isso, importa o que nós outros decidimos a ser, que é perdonar, que é soltar essa ofensa, que é deixar nas mãos de Deus, que é liberar o coração do mal, que é deixar que meu coração seja uma terra fértil para a palavra de Deus entrar, porque ao final, na parábola de la sembradura, o único lugar que a semilla cresceu, deu raiz e deu fruto, cresceu, foi na terra boa. Nas outras terras, Jesus não pode trabalhar. É isso que ele está explicando na parábola. Ele não está dizendo, não, é porque o diabo, porque a maldição hereditária. Se bem que existe a maldição que vem, o ser humano vem repetindo os ciclos de maldade, isso existe, por suposto, na história nós outros estudamos e vemos, pero tudo isso é roto em Cristo, é cortado, pero desde quando nós outros abrimos nossos corações para Ele e soltemos esse perdão. Perdão, ele abre as portas da alma para a sanidade. E o resultado qual é? Deus vai sanar o coração, vai restaurar nossas relações com nós outros mesmos e nos vai trazer, sabe o quê? Paz. Paz é uma palavra que nós outros não entendemos. Paz, a Argentina está em paz porque paz não quer dizer a bomba não está caindo em Argentina. Irã não está em paz. Há gente já em Irã nesse exato momento que se for de Cristo realmente, essa pessoa não está em paz. Porque paz não é ausência de guerra, não é ausência de bomba caindo. Paz é esse estado interior de que eu encontro o perdão, eu me encontro com o meu Salvador e eu libero, e eu sei, eu posso morrer hoje tranquilo. E quero estar bem com todos vocês, quero estar bem comigo mesmo. Na verdade, eu não tenho que estar bem consigo mesmo para estar bem com os outros, porque às vezes nos guiamos e vivimos segundo miramos o outro e hablamos do outro. Se eu parar para falar com qualquer irmão, começamos a falar, que cada um habla de si um pouco, e por suposto vai falar coisas boas, nadie habla mal de si mesmo, a não ser que tu venha muito enfermo da cabeça, e depois vai começar a falar do outro. Essa é a verdade. Pero nós outros temos que estar em paz com nós outros mesmos, abrir essa porta para a sanidade que Jesus quer nos dar. Ao final, ele foi nosso maior exemplo na cruz, perdonando a todos nós outros e se entregando por nós outros. A pergunta que devemos fazer hoje para terminar essa predicação, que me estendi bastante, é porque o tema é muito delicado. Devemos liberar perdão? Essa é a pergunta. E a resposta é retórica. Sim, devemos liberar perdão. Porque o resultado será sanidade para nossas almas. Padre, essa palavra é o fundamento, é o exercimento, é por onde entramos, é no processo de sanidade e passamos por ele e chegamos acessando-nos por meio de tua palavra. Quando entendemos que tu já nos perdonaste na cruz e tal qual tu já nos há perdonado, já heite por nós outros isso, dá-se todo, entregar-se o perdão. Dessa mesma maneira devemos perdonar. Senhor, ajuda-nos por meio dessa palavra e sanando nossos corações, para que podamos também nós outros sermos canais de bendição para outras pessoas,
para que outros possam ser sanados também em seu coração. Ó Senhor, quanto dolor, quantas situações tão diversas nós outros passamos, quantas palavras irentes nos hão proferido na vida, pero que também nos isso com que nós outros revidemos e também usemos de tais argumentações, de tais palavras para herir. Pero Senhor, queremos reconciliar-nos contigo hoje, queremos ser diferente, queremos dar perdão e aceitar, receber esse teu perdão. Te damos glória e graças em nome de Jesus.